Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Como cristãos, precisamos dispor a nossa vida à luz da palavra de Deus. Caso contrário, habitaremos nas trevas. É por isso que todos os dias nos é proposto este momento, este encontro de irmãos e irmãs na fé que se reúnem para escutar o Evangelho. Te convido, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez fazer esta escuta atenta. Muitas vezes a gente caminha distraído e não consegue mais escutar a voz de Deus. Este é o momento de escutarmos o que Deus tem a nos dizer através do seu Evangelho. Por isso se abra, acolha a mensagem que o Senhor dirige carinhosamente ao seu coração e deixe que ela te encoraje a viver a sua vocação cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando dares esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai, que está lá, no segredo. E teu Pai, que vê no segredo te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse evangelho que nós ouvimos, ele é muito forte e exige de nós uma experiência religiosa que seja verdadeiramente autêntica, que supere a mera aparência. É importante lembrar que este evangelho é proclamado no início de um tempo litúrgico muito importante na vida da igreja e na vida de cada um de nós, o tempo da Quaresma, que inicia justamente hoje, com a quarta-feira de cinzas. Por isso, esse trecho que nós ouvimos chama-nos a olhar para o nosso interior e verificar se nós estamos fazendo uma experiência religiosa que seja autêntica, seja verdadeira, que supere a mera aparência. O Evangelho nos apresenta os costumes religiosos que eram importantes para o povo hebreu há muito tempo: a oração, o jejum, a penitência. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos acolher também esses costumes. Jesus nos ensina que são importantes para nós. No entanto, Jesus chama a atenção de como que a gente está praticando esses costumes religiosos: a esmola, a oração e o jejum.
Se nós estamos fazendo isso somente para sermos vistos pelos homens, a expressão utilizada por Jesus no Evangelho é hipocrisia. Então verifiquemos se nós não estamos também sendo hipócritas, porque as nossas práticas religiosas, no fundo, é simplesmente para sermos vistos pelos outros. Por isso que cada um de nós é interpelado por este Evangelho. E é importante que ele marca este início deste tempo litúrgico da Quaresma, justamente para que a gente busque verificar o nosso interior, o que é próprio do tempo quaresmal, olhar para o nosso interior e verificar o que há de falsidade, de pecado que nos impede de ser transparentes diante de Deus. Veja só como começa o Evangelho. Guardai-vos de praticar vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por ele. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Muitas vezes nós também somos assim. Nós vivemos neste mundo correndo atrás de recompensas neste mundo para nós. Muitas vezes mesmo passando por cima dos direitos dos outros, porque a única coisa que nos interessa é a busca por recompensa neste mundo. Então, verifiquemos, segundo diz o Evangelho, estes já receberam a sua recompensa. Por isso, não precisa esperar recompensa junto ao Pai. Então se pergunte, onde você tem buscado a sua recompensa? Neste mundo ou junto do Pai Eterno? Onde está o teu tesouro? Por isso, quando deres esmola, não te ponha a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens, como muitas vezes nós também somos assim. Queremos receber algum tipo de recompensa, nem que seja um reconhecimento, nem que seja um elogio, mas a gente busca recompensa. A exigência do Evangelho é que façamos uma experiência religiosa livre e gratuita, que não busquemos recompensas neste mundo, mas busquemos recompensas junto do Pai Eterno. Por isso, o Evangelho nos ensina que não podemos basear a nossa experiência religiosa somente nas coisas aparentes. O Evangelho chama isso de hipocrisia, máscaras, falsidades, encenação. Se pergunte se a sua experiência religiosa não é simplesmente uma encenação, ou se é uma experiência autêntica, verdadeira. E o Evangelho apresenta a sugestão: tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai que vê no segredo te recompensará. Portanto, nós não podemos fazer as coisas simplesmente para serem vistos. A gente trabalha na igreja para Deus, e Deus vê o que está no nosso segredo do nosso coração. Por isso, aprendamos a fazer as coisas para Deus e não buscar nenhum tipo de recompensa para nós mesmos. Depois, o Evangelho fala da oração. Quando orardes, não sejais como hipócritas. Mais uma vez aparece o termo hipocrisia. Não podemos permitir que sejamos tomados pela hipocrisia, porque eles gostam de fazer oração pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Mais uma vez, o Evangelho falando de aparência meramente, o risco que cada um de nós tem de buscar simplesmente o mero aparente. Ao contrário, o Evangelho pede: quando orares, entra no teu quarto, fechado as portas, ora a teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai vê o que está em segredo e te dará a recompensa. E por fim, o Evangelho também fala do jejum. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, para que as pessoas fiquem com dó de quem está fazendo jejum. O Evangelho chama isso também de hipocrisia. Não é assim que devemos agir, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça, lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Portanto, meu irmão e minha irmã, à luz deste Evangelho que pede de nós autenticidade e, sobretudo, que não baseemos a nossa experiência religiosa
somente naquilo que é aparente, busquemos, nesse tempo da Quaresma, fazer este processo de conversão interior para que sejamos transparentes diante de Deus. O Evangelho que nós ouvimos pede de nós transparência diante das pessoas e diante de Deus. Que não tenhamos uma experiência religiosa baseada simplesmente na aparência. Muitas vezes nós somos tentados a simplesmente viver a aparência da experiência religiosa. Por isso, provocados por este Evangelho, dirijamos o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e a Ele façamos a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, Deus de bondade e misericórdia, te agradecemos por esta oportunidade de sermos provocados pelo Evangelho no início deste tempo quaresmal, que nos ajuda a fazer um caminho do seguimento de Teu Filho Jesus autêntico, livres de qualquer tipo de tentação da aparência, mas com o coração puro e transparente. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade. Que o Teu Evangelho se torne vida na nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.